Enquanto Alma era o sumo sacerdote da igreja, os filhos de Mosias ensinavam o evangelho aos lamanitas. Alma estava a caminho da terra de Mante quando os encontrou retornando de sua missão de 14 anos. Ele ficou empolgado em vê-los e saber do sucesso deles em compartilhar o evangelho com os lamanitas. Ele ficou especialmente feliz ao saber que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Embora a Alma e os filhos de Mosias tivessem visto um anjo, eles ainda precisaram trabalhar para obter seu testemunho. Eles se fortaleceram no Evangelho com o espírito de profecia e revelação, estudando diligentemente as Escrituras, orando e jejuando. Eles se tornaram poderosos missionários e ensinaram aos lamanitas com poder e autoridade de Deus. Os 4 filhos de Mosias, juntamente com 2 outros, foram para uma cidade lamanita diferente. Amon foi para a terra de Ismael e foi amarrado e levado ao rei Lamone. Amon lhe disse que queria morar entre eles, o que agradou Lamone. Amon disse que ele seria seu servo e o rei o enviou para vigiar seus rebanhos. Amon e os outros servos pegaram os rebanhos para obter água quando os ladrões lamanitas se dispersaram e tentaram roubar as ovelhas. Os servos de Amon ficaram com medo porque o rei Lamone havia matado seus outros servos que haviam perdido animais para esses ladrões. Amon ficou feliz porque sabia que essa era sua chance de deixá-los ver o poder de Deus e eles ouviriam seus ensinamentos. Amon disse que se eles reunissem as ovelhas, o rei não os mataria. Eles encontraram os animais e os levaram de volta ao local de pasto. Os ladrões voltaram e Amon disse aos servos que guardassem os rebanhos enquanto ele lutava contra os ladrões. Eles não tinham medo de Amon e pensaram que poderiam matá-lo facilmente. O poder de Deus estava com Amon e ele matou alguns dos ladrões com pedras. Os outros ficaram com raiva e tentaram matar Amon com seus tacos, mas cada vez que um ladrão levantava seu taco, Amon cortava o braço deles. Os ladrões ficaram assustados e fugiram. Os servos pegaram os braços que Amon havia cortado e levaram para o rei Lamone e contaram o que Amon havia feito. O rei ficou surpreso com o grande poder de Amon. Ele queria vê-lo, mas tinha medo porque pensava que Amon era o grande espírito. Quando Amon foi vê-lo, o rei Lamone não sabia o que dizer e não falou por uma hora. O Espírito Santo ajudou Amon a conhecer os pensamentos do rei e ele explicou que não era o grande espírito e era apenas um homem. O rei ofereceu a Amon qualquer coisa que ele quisesse, se lhe dissesse que poder ele usou para derrotar os ladrões e conhecer seus pensamentos. Amon disse que tudo o que ele queria era que o rei Lamone acreditasse em suas palavras, e o rei disse que sim. Amon perguntou ao rei Lamone se ele acreditava em Deus, e o rei disse que acreditava em um grande espírito. Amon disse que o grande espírito é Deus, que ele criou tudo no céu e na terra e que conhece os pensamentos das pessoas. Amon disse que as pessoas foram criadas à imagem de Deus e que ele foi chamado para ensinar o evangelho a Lamone e seu povo. Amon usou as escrituras e ensinou o rei Lamone sobre a criação, a queda de Adão e Eva e Jesus Cristo. O rei Lamone acreditou e orou para ser perdoado por seus pecados. Depois caiu por terra e foi levado para a rainha. Ele ficou deitado na cama por 2 dias e 2 noites, e alguns pensaram que ele estava morto, mas a rainha sabia que ele ainda estava vivo. Um criado sugeriu que Amon pudesse curar Lamone e ela o chamou. Ele disse à rainha que o rei ainda estava vivo e acordaria no dia seguinte. O rei Lamone levantou-se e profetizou sobre Jesus Cristo. Depois foi tomado de grande alegria e caiu novamente por terra junto com a rainha e todos os servos, com exceção de uma mulher chamada Abis. Ela era uma serva que acreditava em Jesus Cristo por causa de uma visão notável que seu pai teve. Abis queria que o povo visse e acreditasse no poder de Deus e disse-lhes para virem ver o que havia acontecido. Quando viram todos deitados no chão e que Amon, um nefita, estava entre eles, alguns pensaram que Amon lhes trouxera grande mal. Outros pensavam que o rei estava sendo punido por matar alguns de seus servos. Uma pessoa tentou matar Amon, mas foi atingido. As pessoas estavam com medo e brigavam entre si. Quando Abis viu isso, ficou triste e pegou a mão da rainha.
A rainha levantou-se e disse ao povo que Cristo a salvara do inferno. Ela pegou a mão do rei e ele se levantou e repreendeu o povo por lutar e ensinou a eles o que Amon havia lhe ensinado. Algumas pessoas acreditaram no rei e foram convertidas, e outras não acreditaram e foram embora. Podemos ser como Abis e não ter medo de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Ela viveu fielmente o Evangelho por muitos anos e estava preparada para prestar seu testemunho na hora certa. Amon e seus companheiros missionários queriam se tornar ferramentas nas mãos do Senhor para ensinar e abençoar os lamanitas. Assim como usamos ferramentas para fazer as coisas, o Pai Celestial pode nos usar para realizar seu trabalho. O Senhor disse a Amon e seus irmãos: Saiam entre os lamanitas, sejam pacientes em sofrimentos e aflições, e sejam bons exemplos para eles. É importante que sejamos um bom exemplo de viver o Evangelho para que outros desejem aprender sobre Jesus Cristo. O rei Lamone queria levar Amon para conhecer seu pai, mas o Senhor disse a Amon que fosse para a terra de Midone, onde seu irmão Arão e outros estavam na prisão. O rei Lamone conhecia o rei de Midone e foi com Amon. Em sua jornada, encontraram o pai do rei Lamone, rei de toda a terra. Ele perguntou a Lamone onde estava indo com um nefita, e Lamone lhe contou sobre Amon e seu irmão que estava na prisão. O pai de Lamone ficou zangado e ordenou que Lamone matasse Amon e não fosse para Midone. Lamone recusou e o pai de Lamone sacou a espada para matá-lo, e Amon deu um passo à frente para protegê-lo. O pai de Lamone então tentou matar Amon, mas ele se defendeu e feriu o braço do pai de Lamone. Quando o pai de Lamone viu que Amon poderia matá-lo, ele ofereceu metade do seu reino se Amon poupasse sua vida. Amon disse que só queria que Arão e seus companheiros fossem libertados da prisão e que Lamone poderia manter seu reino. O pai de Lamone percebeu que Amon não queria machucá-lo e ficou surpreso com o quanto ele amava seu filho. Ele libertou os irmãos de Amon da prisão e Lamone manteve seu reino. Arão foi capaz de ensinar o pai do rei Lamone e muitos outros foram convertidos. Uma das razões pelas quais o pai do rei Lamone mudou de opinião sobre Amon foi porque ele havia demonstrado o quanto ele amava seu filho Lamone. Amon também demonstrou amor ao rei Lamone por estar disposto a ser seu servo. Amon usou o poder de Deus para manter os rebanhos em segurança e foi capaz de ensinar o rei sobre Jesus Cristo. Também podemos mostrar amor aos outros e ensiná-los sobre o amor de Cristo por eles. Então, quando estiverem prontos, podemos ensinar-lhes o Evangelho. E esses são os capítulos 17 a 22 de Alma no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Os desenhos deste vídeo, quebra-cabeças e páginas para colorir estão disponíveis no site Etsy na loja Ponderfun. O link segue na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página da Ponderfun no Facebook e Instagram e compartilhe esses vídeos com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.